Bom dia! Começa agora mais um programa Conexão Contabilidades e hoje eu estou aqui com o pessoal da TGE Assessoria Contábil. Mas antes nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso grande prêmio de destaque empresarial, o prêmio mais importante aqui da cidade de Guarulhos, o mais esperado também aqui da Associação Comercial. Esse é o prêmio que a gente destaca as empresas mais bem situadas aqui de Guarulhos, das quais estão concorrendo a um prêmio, e dessa vez o prêmio de destaque empresarial são em várias categorias, em algumas inclusive categorias de homenagens, né, que a gente vai ter a mulher empreendedora, o sócio empreendedor e por aí vai, várias categorias. E o diferencial desse ano é que a votação está sendo aberta, então você que está concorrendo, olha que beleza, você pode estar concorrendo e pedindo voto para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os seus familiares, para os seus fornecedores, para os seus parceiros, e eles vão estar votando, entrando lá no nosso link, no nosso site, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e fazendo as votações. Então, ali você vai encontrar o link, vai fazer as votações, é um voto por pessoa, tá? Lembrando. E aí você vai fazer a votação. Nesse dia também a gente vai ter, além das premiações, todo o glamour, né, da noite lá com os empresários, a gente vai ter o encerramento, depois da premiação, entrega dos troféus, o encerramento aqui, ó, com o show do Michel Teló. Então, para você que gosta de uma boa música sertaneja, é uma ótima oportunidade. Vai ser no Hotel Pullman, aqui em Guarulhos, no dia 23/11, a partir das 18h30 da noite. Se você não perderia, hein? Olha, aqui a gente tem um QR Code, mas se você não estiver alcançando aí na nossa telinha também, tem o QR Code aparecendo aí, e você também encontra o nosso QR Code nas nossas redes sociais e também no site da Associação Comercial. Então, você que está a fim de participar, as inscrições já acabaram, mas se você está a fim de participar votando, é só entrar no nosso site. Se você estiver a fim de participar estando presente na premiação, é só acessar no nosso site através desse link para você poder fazer a compra do seu ingresso para estar lá presente, tá bom? Eu estarei lá, espero encontrar com vocês, tá bom? Agora a gente vai fazer a apresentação para vocês do pessoal da TGE Assessoria Contábil. Eu vou falar agora com vocês, vou apresentar a Graciela Fernandes, que há 12 anos formada em bacharel de Ciências Contábeis pela FECAP e por mais de 10 anos atuou no mercado corporativo, escritório contábil, atendendo vários segmentos de empresas. E há 2 anos resolveu empreender e montar o seu próprio escritório contábil. E também estou aqui com o Hernani Pinheiro, que estudou Ciências Econômicas no Mackenzie, atuou no mercado corporativo por 15 anos na área financeira e mais tarde resolveu empreender no ramo de serviços por aproximadamente 4 anos. Como boa parte dos brasileiros, deu muitas cabeçadas e teve alguns fracassos. Buscou conhecimento na área de empreendedorismo, somado com as lições obtidas com os seus erros do passado. Hoje, junto com sua irmã e sócia, Graciela, ajuda pequenos empreendedores a desenvolverem o seu negócio através da contabilidade. Olha aí, gente, mais uma vez a contabilidade aí ajudando, assessorando os empresários aí a crescerem e alavancarem os seus negócios. Hernani e Graciela, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. A palavra de vocês. Posso fazer suas considerações? Grace, pode chamar de Grace? Pode. Olha, até mesmo que é muito difícil as pessoas acertarem meu nome, né? Eu posso chamar de Graciela, Graziella, né? Tem de tudo. Até Marcela já foi, Gabriela, fica difícil. Então, eu já aceito me chamarem do jeito mais fácil. E como é que você gosta de ser chamada? Pode chamar de Gra. De acho Gra? que fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Eu gostei, então assim não é, Gra. É como Gra. Então eu tô aqui, gente, com a Gra. Bom, eu escolhi a contabilidade há muito tempo atrás, na adolescência ainda, num momento que eu estava com uma dificuldade no trabalho, e uma colega me chamou para ajudar ela. Ela era contadora sozinha, trabalhava em casa, me chamou para ajudar.
Eu fui e ela foi me ensinando aos poucos. Eu gostei, fui atrás da faculdade. Isso com quantos anos? Eu tinha 19, 20 anos. Então eu trabalhava assim durante o dia como estágio. Aí eu arrumei um outro emprego para pagar a faculdade, porque o que ela me pagava não pagava a faculdade. Aí tive que arrumar um outro emprego. Aí nesse emprego eu tinha administração, trabalhava na área administrativa, e continuei com ela aos sábados, para pegar o ritmo da contabilidade, né? Ver certinho a parte de fiscalização, a parte de contabilização. E nesse meu emprego de administração eu tive um patrão maravilhoso, que é o Paulo, e ele foi me tendo uma visão de empresário na época. E eu gostei muito, onde ele me incentivou também muito na contabilidade. Eu me formei, aí eu tive que, né, para concluir a faculdade, eu tive que ir atrás de me especializar, fazer um estágio em setores contábeis. Então, infelizmente, eu tive que sair dessa empresa, onde o Paulo me ensinava bastante coisa. E nessa trajetória, eu entrei na parte de RH, né, na parte contábil, mas parte de DP, RH. Depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar com administração de novo. Só que aí foi minha própria empresa, que não tinha nada a ver com contabilidade. Então eu tive também essa parte administrativa, novamente essa visão de empresário, porém na pele. Não tive muitos ajustes com os sócios, nós não nos demos bem como sócios, e saí. Aí eu falei assim, e também pensava assim, não é isso que eu quero fazer, eu não quero participar da parte administrativa de uma empresa, eu queria fazer a contabilidade, eu gostava da contabilidade. Coisa de louco, né? Querer calcular imposto. Nisso você já estava com quantos anos? Aí eu já estava com 25, 26 anos. 25, 26? Isso. Aí a gente já veio que já estava com problema mesmo, né? Porque aos 19 ela já tinha gostado. Aos 25 já era para ter mudado de ideia, ainda não mudou, então realmente já estava com problema, não ia mudar mesmo. Aí era eu fui. Para ser mesmo. Era para ser. Aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade mesmo, na parte contábil, que é ali no Tucuruvi. Eu trabalhei por lá por uns 2, 3 anos. Qual que era o escritório? Era Nick Conte, o nome do escritório. Trabalhei por lá uns 3 anos. Aí onde lá eu aprendi realmente a vivência da contabilidade. Fui vendo as dificuldades dos empresários, fui vendo no que eles precisavam, como as orientações que eles precisavam para ter uma contabilidade, para saber utilizar a contabilidade. Porque ali a gente fazia, e a maioria dos empresários, vamos dizer assim, eles viam a contabilidade como um mal necessário. Né? Era uma obrigação ter a contabilidade, não uma coisa que eles precisavam para ajudar na visão financeira, nos ajustes da empresa, nas tomadas de decisões. Então, eu via isso, e o dono da empresa, ele era muito bom, ele era advogado, ele é advogado, né? Ele é bom no que ele faz, só que realmente ele não tinha essa vivência dentro do escritório, porque ele fazia a parte comercial também. Então a gente tinha essa dificuldade de entrar em contato com o empresário para ter esse tipo de visão. A gente precisava dele para isso. Então foi eu e mais 2 amigas minhas, que também eram da contabilidade, que elas são nossas sócias, infelizmente elas não puderam estar aqui, mas elas são nossas sócias, e a gente se juntou, né? Falou assim, não, vamos fazer a contabilidade, mas a gente quer fazer essa parte de ajudar o empresário mesmo, para ele usar a contabilidade como um acessório financeiro, um acessório para que ele cresça. E a gente tomou essa decisão, só que assim, nós 3 somos muito tímidas. Assim, mas quem vai buscar o cliente? Então a gente não, quem vai fazer essa parte? E nisso a gente assim, passou-se um ano, a gente tinha aberto o Instagram, não tinha conseguido nenhum cliente e a gente continuava na Nick Conte. E a gente, o que a gente vai fazer agora? Cada uma fazia uma área? O que vocês faziam? Não, as 3 era contabilidade. As 3 eram área contábil, que seria, contábil mesmo. até que seria o TGE, Tayane, Graciela e Érica. Ah, tá. Olha só. 3 mocinhas. 3 mocinhas. 3 mocinhas tímidas da área contábil. Exatamente. Eles ficavam fazendo, a área contábil que você está falando não é balanço o tempo todo ali, né? Exatamente. Tá. Fazer os razonetes, né, que são os lançamentos,
balanço, fechar. O fiscal, O fiscal, RH, só que assim, as 3 eram mais o contábil, né? Eu perguntei porque ela falou, eu fazer impostos e tal, então eu achei que ela era do fiscal. Não, então, a gente tinha vivência do fiscal, né? Porque para a gente fechar a contabilidade, a gente precisa saber pelo menos o básico do fiscal. Então, a gente tinha aquela vivência. Então, nós fomos atrás disso, só que aí passou-se um ano, a gente, e agora? Mas quem vai dar as caras? A gente estava ali alimentando o Instagram e tal, mas ninguém queria dar as caras, ninguém queria aparecer. Aí foi quando a gente meio que desistiu desse pequeno sonho, né? Continuamos ali, a Tayane saiu do escritório, foi para outra empresa. E eu, na época, eu engravidei. Veio a pandemia, aí eu resolvi, falei assim, eu vou ficar em casa. Eu sou mãe de 3, né? Assim, vou ficar em casa, porque vai ficar difícil, né? Ter que acompanhar as crianças, tudo. Peguei, ganhei o bebê, a minha filha nasceu, a pandemia entrou. Então eu fiquei com a minha filha, acabou a licença maternidade, voltei para o escritório. Só que eu fiquei muito nessa dificuldade da escola das crianças online, eu trabalhando, meu marido também trabalha. Aí tinha que depender da minha sogra para ficar com as crianças, para ficar lá acompanhando, ficou difícil. Aí foi quando eu resolvi, vou pedir as contas e vou ficar em casa. Tinha na minha cabeça assim, vou virar dona de casa. Só que ao mesmo tempo, eu falei assim, eu não quero depender de ninguém, né? Não quero ficar pedindo dinheiro pro meu marido para comprar alguma coisa para mim. E não tinha a possibilidade de você fazer o trabalho home? Tinha. Só que é aquela coisa, eu sou tímida, como é que eu vou correr atrás de um cliente? Não, mas eu digo pela empresa. Não, pela empresa ele não aceitava, ele não entrou nesse eixo de trabalhar em casa. Tá. É porque a maioria das empresas, né, optaram, pelo menos por um tempo, né, optaram. Então, foi isso também que fez com que eu saísse. Se ele tivesse me dado essa opção, que a gente brigou por essa opção, mas aí a gente não conseguiu a opção de trabalhar em home. Aí foi quando eu já tinha tomado a decisão de ficar em casa, né? Já tinha pedido minhas contas, tudo, já estava no aviso prévio. Foi quando meu irmão falou assim, Gra, o que você acha da gente abrir um escritório de contabilidade? Aí eu falei assim, eu já pedi as contas, né? Aí eu falei assim, só que eu não... E ele sempre foi a pessoa mais aberta. Aonde ele vai, ele faz amizade. Eu falei assim, incrível. A gente pode ir num lugar que a gente não conhece ninguém, ele sai lá com os 3 amigos. Né? E eles não são aqueles amigos, viram melhores amigos, né? Eu falei assim, gente, como é que você consegue isso? Eu entro e saio calada, ninguém sabe de mim, né? Tá vendo? É por isso, você entra calada, sai calada. Ele entra falando e sai dando risada com o telefone de todo mundo. E assim, ainda eu brinco com ele, a gente cresceu, morou ali em São Paulo, no Bom Retiro. Todo mundo no Bom Retiro me conhece. Mas me conhece assim, ele é a irmã do Hernani. Essa é a irmã do Hernani. Então assim, e eu olho as pessoas me cumprimentam e tal, e eu, quem é você, né? Eu não sei. Eu morei a vida inteira lá. Então aí eu falei assim, tá, então você faz a parte comercial? Tranquilo, né? Aí foi quando a gente deu as caras, né? Aí eu ainda chamei minhas amigas, né? Falei assim, meu irmão vai fazer essa parte que a gente não tem coragem de fazer, que não consegue fazer. Vamos lá, vamos dar as mãos e ir em frente? Vamos. E as meninas toparam. Aí nós estamos aí hoje, vai fazer 3 anos, com clientes assim, que ele trouxe para nós, né? Aí ainda assim, ele tá fazendo eu perder essa vergonha, né? Ainda tenho, pode ver que eu tô nervosa aqui, só de falar. Mas tá falando muito bem, viu? Pra quem é tímida, né? Não, pra quem é tímida, então, aí é fazendo uma escola boa. Eu insisto muito nessa, pra ela aparecer mais, ela falar, até os conteúdos, né, que a gente precisa colocar, eu peço, ponha a sua cara, fala um pouco, né, até pra usar essa beleza dela, né, também. Ajuda bastante. Aí ele insiste ainda, mas eu morro de vergonha, ele faz eu fazer videozinho pro Instagram, né. Mas você sabe que os contadores, geralmente, eles são muito bons tecnicamente e eles têm um pouquinho de trava para se expor muito, né, para se colocar a cara a tapa. A gente tem até algumas dificuldades na hora da gente fazer os convites, muitos têm histórias assim incríveis, mas eles relutam em vir. Eles falam, não tenho vergonha, não tenho nada para falar, não tenho nada interessante. E são histórias assim incríveis que podem inspirar, porque o intuito do programa é trazer os empresários para que vocês compartilhem, né, as suas histórias,
para que as pessoas que estão nos acompanhando possam se identificar naquele momento e falar, olha, essa história pode ser parecida com a que eu estou passando agora e, de repente, alguma coisa que vocês contam aqui pode dar uma direção para essa pessoa que está ali um pouco perdida, que não sabe ainda qual é a direção a tomar, né? E pode ser totalmente um diferencial para ela. E às vezes, para quem está tentando tomar coragem, peço a conta, não peço, vou ou não vou, tenho jeito para coisa, não tenho, tal. De repente, alguma coisa que a gente conversa aqui é aquilo que a pessoa precisava de motivação para ela realmente mudar, né? Então, a gente sempre vai trabalhando nesse ponto. Isso que a gente fala que é sempre muito importante. Porque, às vezes, a gente acha que a nossa história não é importante, que a nossa história não tem conteúdo, que a gente não tem nada de interessante para contar. Mas tem muita coisa, sim, e tem muita coisa que dá liga para quem está acompanhando. E que muitas vezes vai fazer um diferencial absurdo. É que a gente não tem ideia, a gente não tem noção. Porque como a gente está vivendo, é tudo tão natural para a gente, né? Sim. Mas na hora que bate lá no outro, a gente não tem ideia de como isso vai impactar, né? Então esse que é o bacana. Mas agora me conta, Hernani, me conta a sua versão. Porque eu já fiquei sabendo da versão da Gra. Ficou mais fácil agora para mim aqui. A Gra me contou a versão dela e a versão da ótica dela das meninas. Agora eu quero saber da sua, porque como é que foi esse encantamento aí para você chegar aí? Bom, agora eu vou falar a TGE do outro ponto de vista, né? Isso. Porque, como diz o meu sogro, toda a história tem seus dois lados. Tem, como é que ele fala? São três versões. A sua, a minha e a correta. Isso. A verdadeira, né? Uma coisa mesmo. assim, né? É isso mesmo. Então conta a sua, que a verdadeira a gente deixa para depois. Bom, como você já fez a apresentação aí, eu estudei economia no Mackenzie e trabalhei numa fundação lá da USP durante uns 14 anos na área financeira, né? Sempre essa parte de números sempre me atraiu mais. E depois desse período todo, fui mandado embora por questões políticas lá da empresa. E logo em seguida eu comecei a trabalhar numa rede, não sei se pode falar o nome da empresa aqui, Pode. A rede da 5ASEC, né? Um professor da USP, ele junto com a esposa, né, eles tinham 8 lojas. E aí como ele já me conhecia, eu trabalhava em alguns projetos com ele lá na USP e ele me chamou para trabalhar com ele. E aí fiquei lá um ano, aí não foi um ambiente legal, eu também já em questões financeiras não era igual como eu tinha antes. E aí foi aquela parte, né, como assim, preciso fazer alguma coisa, quero voltar, né, a ter as condições financeiras que eu tinha antes. Aí a minha ideia, vou empreender em alguma coisa, vou montar um negócio. É o que a maioria dos brasileiros faz até, né, quando é mandado embora, tudo, tem aquela verba gorda, né, dá para eu investir em algo. E aí é esse ponto que, né, como a maioria dos brasileiros fazem hoje, né, quando pensa em montar um negócio, só olha, eu acho que isso vai dar dinheiro. Né? Então eu vi alguma coisa, fui no ramo de serviço de limpeza. Na época, né, eu era casado, eu via muito no dia a dia que, por exemplo, precisava de uma diarista, alguém, né, para limpar em casa, só que nunca encontrava ninguém, tudo. Aí eu vi, acho que isso aqui é um nicho que vai ser bom, né? Acho que todo mundo precisa e tal, vou ganhar dinheiro. Mas montei um negócio sem planejamento, sem ver se realmente eu me identifico com aquilo ou não, tal. Só um ponto, ele não me procurou, tá? Outro irmão. Tá vendo? Você estava trabalhando onde? Eu estava na Dental. Ela estava com a empresa dela, né, tal. Eu não estava no ramo de contabilidade. Sem discórdias aqui, hein? Sem discórdias familiares. E aí foi isso, aí eu toquei a empresa durante uns 4, 5 anos, mas, né, não estava rendendo, tal, lidar com os funcionários, tudo, aquela coisa, tal. Desde que até, quando eu cheguei num ponto assim, bom, esse não é para mim, tal, eu vou fechar a empresa. Só que aí veio a pandemia e ela fechou a empresa para mim, entendeu? Aí foi uma parte que eu quebrei mesmo, perdi tudo. Foi um momento difícil na minha vida e tal. Mas nesse meio tempo, como eu estava empreendendo, eu fiz alguns cursos no Sebrae e tal. E a empresa era aqui em Guarulhos mesmo. Eu participava de uns grupos de empreendedores, né, tudo aqui. Então eu estava me comunicando com vários ali. E aí eu identifiquei algumas dores, algumas
dificuldade e tudo. E junto com os cursos que eu fiz, né, assim, eu posso empreender, eu sei como empreender, só que preciso de alguma ideia, alguma coisa que funcione. E eu não tinha uma ideia no que eu ia empreender, né, depois esse período da pandemia. E aí nisso eu conversando com a minha irmã, vendo também que ela já não queria estar lá na empresa e tal, né, aquela vida de mãe, né, tudo. Aí eu pensei, por que não? Identifiquei as dores que muitos empresários têm, né? E eu queria poder ajudar ali, auxiliar aquilo. Eu pensei, por que não através da contabilidade? Ela já estava com essa ideia de montar, né, o escritório de contabilidade e tudo, mas ela não tinha, que nem ela citou aqui, a dificuldade, né, de me chamar cliente, fazer o comercial e tal. E como ela disse, eu conheço também bastante pessoas, né, tudo que empreende. Vamos entrar, vamos tocar isso daí. E aí eu falei assim, através da contabilidade, eu posso fazer essa missão que é ajudar o empreendedor, que eu sei que muitos fazem a mesma coisa que eu, os mesmos erros, né, tal, de planejamento, tudo, né, o financeiro. E aí, através da contabilidade, a gente faz esse trabalho. Então, além de oferecer, né, lógico, a contabilidade, a gente dá todo esse suporte, né? A pessoa ela quer empreender em algo, ela não sabe como o quê, a gente ajuda nisso. Ela já tem uma ideia, como é que ela vai planejar, fazer o plano de negócio. A gente faz todo esse suporte, ajuda nisso, aí a gente usa a contabilidade para, né, tá acompanhando ela no dia a dia. Então, vou pegar um gancho aqui. Você colocou, né, que deu algumas cabeçadas, teve alguns fracassos. O que foi que você julga aí que você foi as suas maiores cabeçadas e onde foi o seu maior fracasso nessa sua trajetória da sua primeira empreitada como empreendedor? Foi a minha primeira experiência, né? Logo de início, né? Até uma coisa que a gente cita, quando alguém chama a gente para conversar querendo montar um negócio, eu chego para ele assim, por que você quer empreender nisso? Porque qual que é? Se a pessoa fala assim, eu quero ganhar dinheiro, a gente já fala, para aí. Para que foi um erro meu, porque eu pensei... Você fez assim? Isso. Eu pensei, isso vai dar dinheiro. Mas eu não vi aquela função se eu me identifico, porque assim, a única experiência que eu tinha com limpeza é quando eu era moleque, que eu ajudava a minha mãe em casa e tal, mas é o básico, né? Não tinha experiência nenhuma. Tanto que eu tinha essa dificuldade, que eu tinha que ir na casa do nosso cliente, ver o que precisava ser feito, e para mim isso não era bom. Eu não fiz um planejamento, por exemplo, assim, quanto que vai ser o custo disso aqui para eu manter, o que eu preciso, quantos serviços eu tenho que vender por dia ou mês para eu ganhar alguma coisa que vai me render algo. Eu não fiz esse planejamento. Na hora de contratar, ver o perfil daquela pessoa, se ela está enquadrada, criar assim, lógico, a empresa tem aquela cultura dela, como que ela vai atuar, como que trata o cliente e tal. Então, eu tinha que fazer esse trabalho com as funcionárias e tal. Eu não tinha esse planejamento. Até um outro ponto, que aí eu identifiquei, eu tinha uma contabilidade, na época, porque o que ela fazia? Ela só me mandava as guias. Chegava o final do mês, né, eu mandava as informações para ela de folha, tudo, e ela só me mandava as guias, você tem que pagar isso e pronto. E mais nada. Então, assim, um funcionário hoje aí tem um custo. E é um outro erro. A maioria dos empresários, eles acham que o custo do funcionário é só aquilo que ele paga lá no mês. E não é aquilo. E ela não me passava isso, eu não tinha essa noção. O fluxo de caixa, como que a gente trabalha isso. Então, a contabilidade mesmo não me dava um suporte nenhum. Então, era sempre assim, era só as guias e tudo. Então, todos esses planejamentos eu não tinha. E aí, como eu não tinha as metas, eu não traçava nada, eu não sabia para onde que eu estava indo, para onde que eu tinha que ir, como que eu tinha que ir. Cada dia tinha um incêndio, eu tenho que apagar isso. Tinha outro incêndio, eu tinha que apagar. Eu vivia assim, no dia a dia. Então, por isso eu acabei estando sem rumo, sem nada. E aí, por conta disso, eu quero trabalhar isso. Por isso que assim, a gente fala assim, um outro ponto, quando a pessoa ela quer ter sócio. O sócio é o quê? Você tem que estar alinhado com a outra pessoa, tá na mesma missão, mesmo objetivo, mas um vai complementar né? O outro. No caso dela, ela é a parte técnica, né, da contabilidade, a experiência dela. Aí eu já uso mais o comercial e essa parte de tratar, né, cada cliente nosso, dessa parte de
gestão, né, de planejamento, um pouco fora da contabilidade, né, a outra parte, né, o financeiro até comercial, marketing, a gente dá ideia, é o seu Insta aqui, ele não tá bom, você precisa mudar isso, busca fazer um conteúdo mais assim, mais assado, até isso a gente faz. E não é um custo, a gente não cobra. A gente só cobra o serviço da contabilidade. Esse adendo é uma forma que a gente pensa assim, se o nosso cliente se desenvolver, ele crescer, a gente cresce junto. Então é um ajudando o outro. Então são essas dores que eu tive. Quando a gente chega, um cliente hoje vê que está fazendo o mesmo erro que eu falo, para, isso aí não vai dar certo, pode parar. E assim a gente vai indo, a gente vai trabalhando. E quando você também faz esse trabalho de identificar que o cliente está com alguma dificuldade, porque assim, pega o cliente que vai fazer a abertura. Então, o cliente que vai fazer a abertura, ele é mais fácil de você fazer esse tratamento, né? Olha, por que você quer, o que você já planejou, como que você pensou, qual o nicho, né? Que a gente tem as perguntinhas básicas, né? Qual o nicho que você quer avançar, qual o tipo de nível de faturamento que você quer, e por aí vai as perguntas, né? Isso. Então, você vai traçar ali o perfil para saber o que ele quer alcançar. Mas aí tem aquele cliente que vem de outra contabilidade, que ele já está no mercado já há algum tempo e que aí você vai ter que tratar ali, olha, já não dá mais para perguntar para o cara se é aquilo que ele quer ou não, porque ele já está ali, né? Uhum. Então aí você vai ter que tratar de outra forma ele. E aí, acho que aí entra bastante do trabalho das meninas, que elas vão fazer a análise, né? Das informações que elas têm, para saber se a empresa está sadia ou não, se a empresa tem condições de ali olhar pelos relatórios se tem algum gargalo, onde pode ser melhorado, passar. Aí vem a pergunta, você verifica isso, passa isso direto para o cliente, vocês fazem uma reunião, conversam com o cliente, passa isso para o Hernani e juntos vocês vão para uma reunião e conversam isso com o cliente. Exatamente. Eu faço análise do que eu tenho as informações. Porque assim, logo de cara a gente não tem as informações da contabilidade que o cliente dá. Porque é mais quando fecha contrato que a contabilidade vai passar as informações. Isso. Que assim, por mais que não seja demora, legal, né? Dá um tempo. Então a gente tem mais aquela análise do que o cliente passa para nós. A contabilidade faz isso, isso e isso. Alguns relatórios ele já tem mais de anos anteriores. O ano que tá correndo, ele tem um mensal, mas ele não tem um fechamento. Que já dá até uma certa forma de analisar. Só que muitas contabilidades, elas não mandam isso mensalmente. Não culpo a contabilidade, porque às vezes é o próprio empresário que eu não sei porquê, queria entender, senhores empresários, Olha a dificuldade de mandar a documentação para o contador. Porque para a gente conseguir fazer um relatório certo, para a gente conseguir ajudar o empresário a fazer esse tipo de análise, a gente precisa do extrato bancário dele, caixa da empresa, a gente trabalha com cartão, extrato de cartão, a gente precisa de informações exatas do que está acontecendo dentro da empresa. E, por exemplo, não adianta mandar um extrato, eu olhar lá o extrato, mas alguns extratos vêm assim, pagamento de boleto. Como é que boleto foi esse? Eu não sei. Como é que eu vou analisar tudo isso? Como é que eu vou fazer um fechamento do que está acontecendo, como é que está o fornecedor, ele está conseguindo pagar os fornecedores, como é que ele está pagando os impostos, se ele está pondo o dinheiro dele dentro da empresa. Eu preciso desse tipo de informação para ajudar ele. E vocês conseguem tratar isso com o cliente? Porque assim, será que... Porque eu também anotei aqui quando você falou assim, o cliente... a impressão que você tinha, né, no início é que o cliente via a contabilidade como mal necessário. Isso. Né? Porque... aí ele complementa a sua ideia, que ele fala assim, não, porque quando eu tinha empresa, eu tinha uma contabilidade que fazia para mim, só entregava as guias. Eles não me davam orientação de nada, né? Então, você tendo, já trabalhando em contabilidade, você entendia que o cliente te via dessa forma. Sim. E ele, sendo um cliente, tendo uma outra contabilidade, ele entendia que a contabilidade fazia só isso. Então, olha, a gente vai pegar um gancho legal aqui, ó. Porque eu também tenho empresas de contabilidade e a gente entra sempre nesse conflito, porque é uma dificuldade muito grande da gente demonstrar para o cliente a importância do nosso trabalho e esse gancho que você falou, a importância
que o nosso trabalho tem e que ele só vai sair redondinho se você passar a informação correta e se você entender a importância que a gente tem nessa parceria. Exatamente. Porque eu não consigo entregar um trabalho redondo se você, meu cliente, não me passa as informações corretas e 100% verdadeiras, né? Porque, assim, a gente precisa... qual é a dificuldade da gente assinar um contrato de parceria, assim como com um advogado, assim como quando eu vou fazer uma cirurgia, eu entrego a minha vida na mão do médico. Uma vez sedada, ele faz comigo o que ele quiser. E se ele fizer algum procedimento errado, pode ser que o parceiro dele ali, né, quem está, o anestesista, se ele fizer uma dosagem a mais ou a menos, pode ser que eu não volte mais. Então, eu entreguei a minha vida ali pro cara, então, porque eu confio. Então, a mesma coisa tem que ser assim para o advogado, tem que ser assim para o contador, né, e para outras categorias aí que a gente tem. Até para o engenheiro que vai fazer a nossa casa, né? Não alicerçou direito, a casa vai cair. Exatamente. Então, vamos lá. Porque aí a gente tem aquela dificuldade. Por que o camarada não entrega as informações extremamente coesas, assim, ó, precisa? Eu preciso que você me mande o extrato. O cara não manda. Olha, eu preciso que você me mande todas as informações do cartão de crédito, as informações que você fez as compras, nossos fiscais de entrada, de venda, de comprou, saiu, tal, não sei o quê. O que é isso aqui, ó? Tem só um recibo, mas o que é isso? Aí você fica no vácuo, a pessoa não responde. Então, falta esse entrosamento, né? Esse entrosamento eu acho que seria confiança. Você, nessa experiência que você teve dos dois lados, a que antecedeu você como empresário contábil, né? Você como cliente, o que faltou para você ter essa sensação de que a contabilidade era parceira? Faltou da parte deles, faltou da sua parte ou faltou da parte dos dois? Eu diria que os dois, tanto deles, né, para mostrar para mim o que realmente precisava ser feito, me incentivar e até mesmo os ganhos, né? E também a minha parte de achar que, sim, até entrando nessa linha, os empresários hoje, quem está empreendendo, só pensa em venda, que é vender. Ele acha que o negócio é só esse. Preciso vender, vender. E eles não têm a métrica, não têm os números, eles não anotam nada, eles não têm planilhas do que eles vendem, o que eles compram, eles não têm esse controle, só querem vender e vender. A dificuldade que a gente tem hoje até esse ponto é isso, quando um cliente que vende uma outra contabilidade, a gente exige isso, que não é que a gente só quer vender o serviço, não, todo mês você tem que nos mandar isso. Mas a outra contabilidade ela não pedia, não fazendo crítica às outras, tá? Mas é que algumas elas não seguem isso. Mas também que é um pouco cultural do cliente falar que a culpa nunca é dele, a culpa é da anterior. A anterior não pediu, a anterior não fazia, a anterior não me explicava. Até mesmo quando a gente começou, que eu fui montar um e-mail padrão para solicitar essas documentações todo mês. Ele virou para mim, mas por que você está pedindo tudo isso? Logo no início, né? Eu falei assim, mas a gente precisa disso para fazer esse tipo de relatório, para fazer isso. Ele, nossa, mas nunca me pediram isso. Eu falei, nunca te pediram? Não. Aí eu falei assim, por isso que ela só te mandava o imposto. Ela não tinha informação para fazer mais nada. Aí ele falou assim, mas ela que nunca pediu. Aí, de repente, assim, ela até pedia, até chegou a pedir. De repente, ele teve 4 anos de empresa, até lá no início, de repente, ela começou a pedir. Mas assim, ninguém me manda nada, até o contador acaba desistindo. Para que eu vou pedir? Não vai me mandar mesmo? Pode ser também. Entendeu? Porque entrou naquele ritmo. Então, a gente não pode deixar o empresário entrar no ritmo. De ver meu e-mail e não me responder. De ver meu e-mail e não me mandar. A gente questiona, por que você não está me mandando isso? Mas precisa? Por quê? Como? Então, às vezes tenho uns empresários que eles vão até minha casa com o celular. Gra, puxa o extrato aí porque eu não sei. Mas é porque eu estou ali insistindo. E eu fico assim, você não consegue me mandar? Eu posso ir até você. Vamos fazer o fechamento junto? Eu posso te ensinar a fazer esse fechamento junto? Porque tem uns empresários que ele é tudo lá dentro da empresa. Ele é o vendedor, ele é o fiscal, ele é o... Eu empreendedor, né? Eu empreendedor. Ele é o marketing, ele faz tudo. Então, assim, a parte de fazer o fechamento para mandar para a contabilidade, ele vai deixando. Eu não tenho tempo para isso, eu não estou com tempo para isso. Então, assim, a maioria deles, ou tem uns que eles se dão muito bem no empreendimento deles,
mas eles não se dão bem na tecnologia. Para eles resolver um problema, eles têm que ir até a agência bancária e falar com o gerente. E como é que nos tempos de hoje a pessoa consegue fazer alguma coisa sem estar voltado com a tecnologia? Pois é, não então é verdade? aí a gente briga, não, mas você precisa, quer que eu te ensino? A gente senta com você e te ensina, a gente faz isso também, a gente vai até o cliente, senta, eu não sei mexer no Excel. Não, eu te ajudo. A gente tem uma pergunta que eu achei assim, eu fiquei assim, não acredito que me perguntou isso, né? A gente conversando com a cliente, ela já é desse mundo de empresarial, ela tem vários comércios aqui em Guarulhos, é a família dela, e ela falou assim, quanto que vocês recebem para quando vocês fecham o imposto? Eu falei assim, como assim? Não, eu fiz essa cara, não. Como assim? O quanto eu recebo? Não, você fecha o imposto, qual é a porcentagem que você ganha no imposto que eu pago? Eu falei, eu não ganho nada. Você não ganha nada? Não. Mas por que o imposto vem tão alto? Gente. Eu falei assim, é o cálculo eu falei assim, mas isso é um cálculo. A Receita Federal dá uma regra e a gente faz esse cálculo em cima do seu faturamento. Eu não ganho nada em cima disso. O que eu vivo, o que eu ganho é da sua mensalidade. Eu falei para ela, né? Eu expliquei para ela. E isso porque eu já tinha falado, o cálculo do imposto é feito dessa maneira. E passou uns 2 meses que a gente foi ter outra reunião, porque a gente não tinha conseguido entrar nos eixos com ela, essa parte de documentação. Aí ela me fez essa pergunta. Eu falei assim, não, mas eu não recebo nada. Ela imaginava que eu dava o valor para ela pagar de imposto. Eu falei, não sou eu. Então, aí a gente tem um cenário preocupante, né? Porque a gente, na verdade, existe também a dificuldade do preparo do empresário para ser empresário. Sim. Não é? Ele simplesmente cai num dia assim da cama e fala, você é empresário. E aí ele procura, muitas vezes, um segmento porque ouviu dizer que está dando dinheiro, porque um parente está dando certo naquele segmento, porque um amigo saiu de uma empresa e montou um negócio e deu certo. E 2, 3 anos depois está indo super bem, ele também acha que ele vai conseguir no mesmo segmento, mas ele não estudou o segmento, ele não sabe sobre impostos, ele não tenta se especializar, ele não planejou o segmento dele, né? E não se capacitou, porque é muito diferente você ser um empregado, né, CLT, e depois você se transformar num empreendedor, né? Porque os desafios são enormes, né? As preocupações são infinitas e a postura é totalmente diferente. O olhar é outro, né? E o curioso nisso, né, que nessa parte que ela falou que a cliente ela se queixa de pagar aquele imposto. Até o que você disse, a pessoa era CLT e vai empreender. Quando ela começa a empreender, que entra o dinheiro e ela tem que tirar aquele valor e pagar imposto, ela acha ruim, ela acha alto e caro. Mas se ela for ver, quando ela era CLT, ela pagava muito mais, assim, em termos, né, de ganho. Vamos dar um exemplo. A pessoa era CLT, ele tinha um salário de uns 10K. Ela sabe que é o salário aquele, só que a própria empresa que ela faz os descontos, né, e entra o líquido dela. Então, ela trabalha com aquilo. Ela paga imposto todo mês, mas ela acha que é a empresa que paga. Ela fala, não acha que é ela. Aí, quando ela vai empreender, ela vai ganhar mais ou menos a mesma quantidade, ela paga até menos do que ela pagava antes. Mas ela está vendo que está saindo. Ela está vendo como entrou o dinheiro e ela tem que tirar o dinheiro da conta e ela pagar até a guia, aí ela acha muito alto, ela não quer pagar, que absurdo, tá, esse governo. Então, até a mentalidade, essa cultura, a gente tem que trabalhar, entendeu? A gente mostra, quando você ganha, você pagava tanto, hoje você paga bem menos. Então, aí você tem que trabalhar com essa informação. Você quer empreender? Os seus custos é esse, você vai ter que pagar isso, X, Y, Z. Vale. Você vai tomar um tempo da sua vida, tal. Você pode ganhar X, vale, é isso. Você não pode chegar, eu vou montar, aí dá um ano, ela acha ruim. Mas você já sabia lá no início. Então, você tem que trabalhar com essa informação. Então, até sobre o ponto que a gente cobra os dados, né, os lançamentos, tudo, eles não gostam de mandar, não querem. A gente mostra que é uma vantagem, os ganhos que ele pode ter é aquilo. Quanto mais informação ele mandar para a gente, mais aqueles relatórios a gente passar para eles, com aquelas informações vai ajudar ele na tomada de decisão, né, o que ele pode fazer. A gente usa muito aquele exemplo.
assim, se eu for falar para alguém, ó, tem um cara que ele é assim, é moreno, alto, forte, o cabelo dele é tal, o olho dele não sei o quê. Se eu só falar, você vai imaginar, né, como que ele é. Mas se eu pegar e mostrar uma foto dele, você vai saber como que ele realmente é. Eu não vou ter esse trabalho de trabalhar a imaginação, né? Isso. Já vou ver. E o empresário, ele é muito disso, ele trabalha com a imaginação. Como ele não controla o quanto que entrou, o quanto que saiu, e as entradas, onde que ele está pagando, né, os impostos, ele não tem essas informações, ele não planilha nada, ele trabalha com a imaginação de, esse mês eu ganhei mais, esse mês aqui eu estou ganhando, só que ele não sabe exatamente quanto, esse mês entrou menos, mas ele não sabe se foi o custo que aumentou ou não, né, se ele realmente vendeu menos ou não, então eles não têm essas informações, eles trabalham a deriva, né, entendeu? Então é por isso que a gente sempre cobra todo mês os dados todos certinho para ele saber os novos. Com isso você vai ganhar. Vai te dar um trabalho a mais, porque você tem que parar pelo menos um dia, né, ou 2 para lançar tudo para saber, vai te dar um trabalho a mais, só que lá na frente você vai ter ganho. Você vai saber realmente como que a sua empresa tá, o tamanho que ela tá, o que ela precisa, né, para ser, ela não tá bem, tá, onde que pode mudar? Os custos, será que dá para eu diminuir os custos? A venda, por que a venda não tá bem? O que eu preciso? É onde eu estou fazendo marketing, é o tipo de cliente, onde que eu tenho que buscar. Então, por isso que a gente está sempre em cima deles, querendo os dados. São 3 anos de empresa, é isso? 3 anos de empresa, vocês estão com... 3 anos agora em novembro, né? 3 anos foi... Olha só, então está no mês, ó, mês de aniversário. São 3 anos de empresa. Quantos colaboradores vocês têm? A equipe de quantas pessoas? Nós estamos em 4 ainda. 4 pessoas na equipe. É que são os sócios mesmo, né? Então... os 4 sócios. Certo. E vocês têm quantos clientes atendendo hoje? Nós estamos com 46 clientes, não é isso? Isso. 46. 46. E vocês acham que vocês podem dizer que desses 46 clientes, com todo esse trabalho que vocês estão fazendo, eles já começaram ou já estão no patamar de falar, não, a minha contabilidade ela é mais consultiva do que só entregadora de afazeres tributários? A maioria. A maioria. Eles já conseguem enxergar vocês assim? Acho que os que não enxergam ainda são aqueles clientes são PJs, né? Que eles só recebem o salário, pagam o imposto e pronto. Porque não tem assim, a gente vai orientando eles, a gente vai orientando assim, você quer crescer? Que você tem uma empresa. Você não precisa ficar só nessa empresa, você pode ir trabalhando em outras também. Você pode ter funcionários trabalhando para você em outras empresas. Então, a gente dá essa visão para ele. Porque, às vezes, ele abre uma PJ, mas ele trabalha como um empregado. Na verdade, é mais por conta de uma questão que a empresa solicitou e tal. Isso. Só que a gente tenta orientar ele. Você tem um CNPJ, então você pode ir além. Então, a gente fica assim, se você quiser isso, a gente está aqui para te auxiliar. Agora, aquelas empresas que elas já estão naquele ritmo, vamos vender, vamos prestar serviço, né? Outras empresas, você precisa de um funcionário, você precisa de alguém para te ajudar nisso. Na hora que eu falo fazendo o fechamento, eu já passo para o Hernani, porque o Hernani conversa mais com os clientes, né? Eu já passo para ele, falo assim, Hernani, esse cliente aqui, eu estou tendo dificuldade com ele nisso, aumentou muito as despesas nele nisso, fala com ele, vê direitinho. Ou, por exemplo, esse cliente não está faturando, faz 2 meses que ele não está faturando. Ele já entra em contato comigo, por que você não está faturando? O que está acontecendo? Qual a sua dificuldade? Aí ele já orienta. Por que você não procura isso? Por que você não faz parceria com isso? Esse nicho está muito legal nessa área. Tenta procurar clientes para você nessa área. Então, a gente já dá esse tipo de orientação. Muito interessante, bem interessante. A gente faz todo esse trabalho. E o cliente, ele já também está buscando isso em vocês, quando está com dificuldade. Às vezes, até procurando, às vezes a pessoa já entra em contato com ele direto, né? Já fala assim, Hernani, eu estou com dificuldade nisso, você me ajuda? Hernani, eu quero contratar um funcionário. Quanto que ele vai gerar de custo para mim? Você acha que vale a pena fazer isso agora? Né? Tem uns clientes, igual uma empresa de engenharia. Ele estava nessa dúvida, mas como que eu contrato o meu funcionário? Eu posso fazer ele intermitente, eu posso fazer um contrato normal, eu posso contratar um PJ, um MEI, como que eu faço? Aí a gente faz toda essa orientação. A gente faz um cenário para ele, faz, se você contratar dessa maneira, vai sair dessa forma para você. Se você contratar como um contrato normal, vai te ajudar nisso. Você é do fator R, então vai diminuir o seu... Você vai ser obrigado não. Você pode diminuir o seu Prolabore, porque você já vai estar as despesas dos seus funcionários. Porque ainda os nossos clientes de fator R, né?
Eles fazem um Prolabore alto e eles são cheios de funcionários, mas não quer registrar ninguém. Aí eu falei assim, ó o valor do seu Prolabore, ó quanto você está pagando de imposto de pessoa física no seu Prolabore, enquanto você podia utilizar isso nos seus funcionários. Você vai diminuir o imposto aqui. Eles não têm essa noção. Então, você tem que abrir os olhos dele e mostrar, olha, aqui você vai diminuir no seu imposto de renda da pessoa física. Você vai diminuir os valores. Então, a gente faz toda essa orientação. Então, às vezes, eles já procuram a gente, já sabendo que a gente pode ajudar eles. Isso é legal, assim, por mais assim, tem dia que a gente não consegue trabalhar só respondendo a pergunta do cliente. Mas é gostoso. Mas é porque bom a gente se vê necessário. Porque que é a nossa intenção. Que é a tendência hoje é as contabilidades serem consultivas, né? E para ser consultiva ela tem que ser importante, ela tem que dar orientação. O trabalho do contador não é só saber a parte técnica, porque isso aí é obrigação, né? Senão a gente não teria que estar lá. Mas a gente ter cada vez mais um plus de dar orientação para o cliente, para fazer essa consultoria para ele, para ter esse pós-vendas, né, o onboard do cliente, para você fazer a venda, a captação, a orientação, relacionamento, RH. Hoje é muito mais complexo um escritório de contabilidade. Não existe mais escritório de contabilidade como era há anos atrás. O que a gente está falando hoje também, provavelmente daqui a 2 anos à frente já não vai ser como é agora, né? Porque a velocidade das coisas estão muito rápidas, né? Mas eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que é isso, né? A gente está sempre evoluindo e tratando o cliente, aproveitar que vocês estão, né, jovens ainda no segmento, com uma carteira ainda compacta, porque vocês vão tratando esses, e esses já vão se doutrinando, e quem eles forem indicando, eles já vão indicar nesse perfil. Olha, a gente lá trabalha assim, assim, assado. O cara que for vir, ele vai vir porque ele quer esse mesmo tratamento. Então, vai ficar bem mais fácil para vocês. E aí, os 4 super bem alinhados nesse quesito, já vai vir também com uma cultura mais forte, aonde vocês, quando começarem a colocar os seus colaboradores lá dentro, vai também estar muito forte a cultura e eles vão se alinhar, ou vocês mesmos já vão perceber que na hora da entrevista que não está se encaixando dentro do que vocês querem e não vai ser aquele perfil, até vocês encontrarem alguém dentro do perfil que é o de vocês, que é o da empresa. Então, eu acho que é bem interessante, tem muito aí para caminhar, para agregar, e eu acho que deu uma orientação, uma visão muito legal para o pessoal que está acompanhando a gente, porque é isso, não importa se você está grande, se você está muito tempo no mercado, se você está começando. O importante é você estar de olho nas tendências e o que o seu cliente quer. O cliente, eu acho que cada vez mais ele externa de que ele não quer só guias, né? Ele quer a proximidade com o seu contador, ele quer que o seu contador seja orientativo, né? Que ele esteja presente e que ele possa, numa dúvida, pegar no telefone, ligar e falar: Hernani, me ajuda aqui, eu não sei onde é que está o meu cliente sumiu, onde eu acho ele, né? Então, são todas essas coisas que é o relacionamento que cria essa intimidade, é o relacionamento que vai fazer com que você procure a pessoa numa dificuldade. E é a confiança, né, de um bom trabalho, como é o que a Grazi vem fazendo, né, chama Gra, que é mais fácil para não errar, que eu acho que eu falei errado, que é o trabalho bem feito que a Gra está fazendo, dos seus relatórios, de apresentar uma contabilidade limpa, que dá confiança para que ele realmente fale: não, ó, o pessoal lá trabalha direitinho, tá show, posso ficar tranquilo com a minha contabilidade, porque eu tenho mais aqui trabalhar no meu negócio, porque eles estão cuidando da minha burocracia, né? Porque contabilidade, além de todos esses afazeres, também tem a parte burocrática que a gente não pode fugir, né? Então, eu acho que deu para a gente fazer aí um ótimo bate-papo para a gente poder passar algumas coisas aí diferentes para o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? Para que dá uma orientação do que mais a contabilidade pode fazer, né? Sim. Olha como é rico. E não é só quem está muito tempo no mercado. Quem chega também chega com muito gás, chega com muita coisa boa aí que a gente pode pegar, hein? Se liga aí que tem muita coisa boa. Gente, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, porque o tempo, ele não corre, ele voa. E já acabou, já
Já o Michel corta a gente sai do ar. Vou começar por você para deixar a Bela falar no final. Vou deixar a fera falando, né? A fera. A fera do marketing, né? A fera e a Bela, né? A nossa parceria. Bom, é isso, né? A TGE está aí, é para isso. A gente sempre fala, né? Empreender é para qualquer pessoa, né? Para algumas é mais fácil, para outras nem tanto. Mas como a gente não tem como saber de tudo, então sempre é bom buscar uma ajuda. Então a TGE está aí para ajudar, para orientar você que quer empreender, você que está pensando em montar um negócio ou já iniciou o seu negócio. Pode contar com a gente vai auxiliar no que for necessário para desenvolver o seu projeto. Olha aí, bacana, hein? Com você, Bela Gra. Eu aqui na dificuldade. Bom, procurem a gente, nós vamos te auxiliar. Até as outras contabilidades também, a gente adora fazer parcerias, né? Uma coisa que a gente vale assim, que existe a concorrência, mas nada mais justo que uma concorrência honesta e amigável, né? Com certeza. Então, a gente ajuda ainda muitos contadores também que procuram a gente por coisas básicas, coisas por estar em outras cidades. Me ajuda aí na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Guarulhos, e a gente auxilia nisso também. Então, você empresário, para vocês contadores, funcionários de contabilidade também, pode procurar a gente, que a gente está aí para crescer juntos. E quem quiser procurar vocês, procura onde? Qual as redes sociais de vocês? Telefone? Temos... O Instagram é @TGE Assessoria, né? O mesmo endereço no Facebook. E o nosso WhatsApp é 11 95139 1512. Olha aí, tá vendo? Gente, acho que pode depois colocar TGEH. O H tá nos bastidores aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um bate-papo assim bem leve, bem agradável. Acho que agregou bastante. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí, obrigado, né? Obrigado. Possam até pelo bate-papo ter repensado em algumas coisas, né? Que o bate-papo quando é bom, Sim. a gente tem que repensar, tem que ficar alguma coisa e falar, não tinha pensado nisso. E é isso, eu estive aqui com o pessoal da TGE, a Assessoria Contábil, com a Gra e com o Hernani, onde a gente teve um bate-papo aqui bem descontraído, bem leve e agradável para falar sobre como você pode tratar melhor o seu cliente, como você pode fazer com que a sua contabilidade seja mais consultiva e que o seu cliente entenda o seu poder, a sua importância dentro do crescimento do negócio dele. Então fica a dica. Se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo. Já está subindo aí toda o nosso podcast nas redes sociais e também no canal do YouTube da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Um forte abraço, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Eu sou a Silvana Araújo e esse foi mais um podcast Conexão Contabilidades.